e vou apresentar um pouco do tema que nós vamos tratar hoje, que é um tema importante para os professores de língua portuguesa, e surgiram muitas questões no último bate-papo a respeito desse assunto, por isso nós estamos aqui retomando a questão da ortografia, né? A aquisição da língua escrita pelos alunos, desde a alfabetização propriamente dita, até a aplicação dessa variedade nos textos produzidos posteriormente, apresenta-se como uma questão central no processo do ensino de língua portuguesa. Não apenas por ser base da comunicação letrada, do domínio da norma padrão e das variantes de prestígio, mas também por ser a maior fonte de questões para os educadores. A busca por estratégias que facilitem a compreensão das regularidades e irregularidades ortográficas pelos alunos é constante e foi tema da maioria das perguntas enviadas pelos internautas no bate-papo sobre ortografia realizado com a professora Maria José Nóbrega em 2014. A proposta desse novo encontro é retomar o tema da língua escrita versus a língua oral, um aspecto bastante presente nas perguntas enviadas pelos internautas na campanha Ortografia Reflexiva, realizada de abril a maio deste ano na plataforma do Letramento. Neste bate-papo, nós vamos procurar esclarecer os motivos dessa interferência da oralidade na escrita, a importância de se compreender a estrutura do sistema ortográfico da língua portuguesa e a realidade oral do aluno, além de conhecer algumas possibilidades de estratégias a serem aplicadas em situações de produção e apreensão das normas linguísticas. Para essa conversa, estão presentes os professores Maria José Nóbrega, que é formada em Língua e Literatura Vernáculas pela PUC de São Paulo, com mestrado em Filologia e Língua Portuguesa pela USP, que atua em programas de formação continuada junto ao MEC, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Atualmente é professora do curso de especialização em formação de escritores do Instituto Superior de Educação Veracruz, além de assessorar várias escolas particulares. É consultora pedagógica das revistas Carta na Escola e Carta Fundamental, da editora Confiança, coordenadora dos projetos de leitura da editora Moderna e organizadora da série Como Eu Ensino, da editora Melhoramentos. Nesta série, é autora do livro Ortografia, publicado em 2013. O professor Carlos Alberto Faraco, licenciado em Letras, mestre em Linguística pela Unicamp e doutor em Linguística na Inglaterra, foi professor de português nos ensinos fundamental e médio, trabalhou como professor de português e linguística da Universidade Federal do Paraná, participou como consultor de projetos voltados para o ensino de português nos níveis fundamental e médio na rede municipal de Curitiba e na rede estadual do Paraná. Escreveu, com Davi Mandrick, 2 livros para ensino universitário, Português Atual e Língua Portuguesa, Prática de Redação para Estudantes Universitários, e 2 livros em coautoria com Cristóvão Tesa, Prática de Texto e Oficina de Texto. Publicou também Linguística Histórica, uma introdução ao estudo das histórias das línguas, e participou de 2 coletâneas de estudos sobre Bakhtin. Bakhtin, uma introdução, e Diálogos com Bakhtin. Ele é autor do livro Linguagem, Escrita e Alfabetização, da editora Contexto, que é parte da coleção Repensando a Língua Portuguesa. Bem-vindos os professores que estão aqui conosco. Nós vamos começar, na verdade, pedindo que a professora Maria José Nóbrega apresente um especial que a plataforma está pondo no ar a partir de amanhã, sobre justamente a questão da ortografia. Boa tarde, professora. Boa tarde, Andréia. É um prazer anunciar esse especial que a gente preparou com tanto carinho. Eu vou mostrar um pouquinho como ele vai ser. Na verdade, o lançamento na plataforma será amanhã, mas os participantes desse nosso bate-papo vão ter um pequeno aperitivo de como ele vai ser. Vejam lá. Então, aqui é a página de abertura do especial. Ele está organizado em capítulos. O primeiro capítulo trata do sistema ortográfico e é um capítulo muito importante para a formação do professor, para que ele possa conhecer as regularidades do sistema, sem as quais ele não vai conseguir fazer um ensino reflexivo. E é importante destacar que muitos de nós não tivemos isso na nossa formação, essa aprendizagem dessas regularidades. Depois, a gente se desloca para as crianças. O que é que os erros das crianças revelam? Para que a gente tenha a capacidade de interpretar os erros como hipóteses a respeito do funcionamento
do sistema ortográfico e poder fazer boas intervenções que façam com que as crianças avancem em relação à compreensão das relações que os grafemas estabelecem com os fonemas. E, por fim, uma parte que muito nos interessa, que quem está principalmente com a tarefa de ensinar os pequenos, é o ensino e aprendizagem do ponto de vista da mediação do professor. Desde um diagnóstico que ele pode fazer para levantar as dificuldades que as crianças têm, até atividades que ele pode propor para que os alunos, de fato, compreendam aquelas questões que, de certo modo, provocam o erro. Então, outra coisa bacana é que também vocês vão poder contar com alguns vídeos em que a gente comenta e discute, também uma relação, planilhas com as relações entre grafemas e letras. É possível, por exemplo, para quem não tem dificuldade em compreender as convenções para grafar os fonemas, poder ouvir a palavra e negritado, identificar qual é o som que esse fonema representa, enfim. Além disso, tem animações, atividades digitais que depois poderão ser feitas também com os estudantes, um menu lateral que pode ajudar e facilitar a localização dentro do próprio especial, além de links com outros especiais relacionados, o de alfabetização, o de oralidade, enfim. Eu acho que certamente amanhã vocês vão poder se divertir com esse material, aprender com ele, e daqui a um mês, mais ou menos, na primeira quinzena de agosto, vai ser aberto um fórum para todos os internautas que, de algum modo, puderam ler o material, esclarecer suas dúvidas ou fazer outras questões, e todos são bem-vindos e convidados. Bom, era esse o primeiro aperitivo que eu queria colocar em relação ao lançamento da plataforma amanhã. Nós esperamos que vocês aproveitem, como a gente curtiu muito produzir esse material. Obrigada, professora. Participem, acompanhem. O trabalho está muito bem feito, muito completo, e pode ajudar muitos dos professores que acompanham o trabalho da plataforma a esclarecer dúvidas e encontrar material de uso pedagógico. Para começar o nosso bate-papo, então, a ideia, eu vou começar com uma pergunta, né, que foi enviada durante a semana, e vou introduzir uma questão, a partir da pergunta, que eu acho que vai ser respondida por várias, na verdade, várias questões que vão surgir durante o debate. A Denimar Uchoa, de Presidente Vargas do Maranhão, colocou o seguinte: sou professora, minha maior dúvida é como ensinar meus alunos ou como fazê-los compreenderem conteúdos ortográficos sem fazer uso do método tradicional de decorar regras. Como fazê-los refletir sobre esse assunto? E aí eu entro, então, com uma primeira questão, que tem um pouco a ver com isso, para o professor se localizar em como proceder. Por que é tão importante que o professor alfabetizador e o professor de português das séries seguintes, porque não é apenas na fase de alfabetização que as dúvidas surgem, que as dificuldades ortográficas surgem, tenham conhecimento amplo sobre o sistema ortográfico da língua, antes de definir as diretrizes e a sequência do trabalho ortográfico que eles vão empreender com os alunos, né? Acho que talvez a Maria José possa dar uma luz sobre essa questão, a importância da formação desse professor, do estudo desse professor, para entender essas dificuldades e como tratá-las, né, no dia a dia escolar. Bom, Andréia, essa pergunta que a Denimar apresenta, ela de fato corresponde a uma angústia de muitos educadores em relação a como fazer que os meninos recém-alfabetizados compreendam essas relações que as letras estabelecem com os fonemas. Mas eu me lembro de uma fala de uma outra professora que eu acabei encontrando num dos cursos de formação, que ela dizia que uma das coisas mais difíceis era ensinar algo que a gente não aprendeu. Então, esse é um primeiro cuidado que a gente precisa tomar.
O ensino que provavelmente a maioria de nós teve não foi um ensino reflexivo, chamando a atenção para as numerosas regularidades que orientam o sistema. E se a gente olha uma palavra e identifica que ali tem um desvio, um erro, e trata como se todos os erros fossem da mesma natureza, isso faz com que as crianças que estão aprendendo não consigam perceber o que há de irregular. E isso provoca uma espécie de jogar no chão a possibilidade de aprender. Parece que esse objeto é algo que não é possível de aprender, pelo menos para algumas crianças. Então, é fundamental que o professor reserve um tempo para estudar essas regularidades, porque sem esse conhecimento fica difícil promover um ensino reflexivo. Muito bem. Entrando já na questão, então, do estudo, de entender esse sistema que organiza a língua portuguesa, o português ele apresenta um sistema de representação gráfica alfabética com memória etimológica. Então, vou perguntar para o professor Faraco se ele pode esclarecer um pouco essa estrutura para os professores que estão nos acompanhando. O que isso quer dizer inicialmente quanto a essa relação entre letra e fonema, né? Som e representação gráfica. O que representaria essa memória etimológica nesse contexto de ortografia e de fala, professor? Então, o interessante é lembrar que aí há duas afirmações, né? A escrita é alfabética com memória etimológica. Então, alfabética porque a unidade gráfica representa uma unidade fonológica, né? Tecnicamente um fonema. Não é como na escrita chinesa, em que uma unidade gráfica representa uma palavra, ou na escrita japonesa, em que uma unidade gráfica representa uma sílaba. Em português, a língua portuguesa está nessa família das línguas que tem escrita alfabética, né, em que a letra representa um fonema. Claro, nós falamos em abstrata, essa relação é uma relação em abstrato, porque as letras têm muitas formas, a mesma letra tem muitas formas, e aí nós pensamos sempre num grafema, né, quer dizer, uma representação abstrata da letra. E o fonema tem muitas realizações na pronúncia, e também tem essa representação abstrata da unidade fonológica. Bom, mas, além desse grande princípio que organiza a escrita do português, existe essa memória etimológica. Como explicar isso, né? É que uma parte pequena, vamos sempre enfatizar isso, né? Porque como é uma parte mais irregular da escrita, as pessoas tendem a amplificar aquilo que é pequeno. Uma parte pequena do nosso vocabulário mantém uma memória histórica, né? Como que ela era escrita na língua de onde ela vem. Se a gente pensar um pouco na história, olhando a história da nossa ortografia, nós vamos ver que durante 350 anos as pessoas correram atrás de uma escrita etimológica. Elas queriam que o português fosse escrito sempre com referência etimológica. Ora, isso era impossível, né? Tanto que quando se fixou definitivamente a ortografia do português, em 1911, sobrou só uma pequena parcela com essa memória histórica. Então pense, homem se escreve com H, esse H não tem nenhuma função fonológica, ele está ali presente na estrutura gráfica da palavra, porque o seu original, a sua palavra original, no latim, se escrevia com H. Pajé se escreve com J, porque é uma palavra de origem tupi. Monge se escreve com G, o som é o mesmo, G, 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 né? Mas monge se escreve com G, porque é uma palavra de origem grega. Então, é importante também dizer o seguinte, essas regras, elas são regras de organização do sistema, né? Porque muitas vezes o professor diz, meu Deus, eu tenho que o meu aluno tem que saber tudo isso, que veio do latim, que veio do grego, que veio do tupi. Não, essas são regras de organização do sistema. Elas não são regras didáticas, regras pedagógicas. Então, ensinar essas coisas, né, aquilo que é memória etimológica, pede procedimentos didáticos adequados. Só isso. Né? Certo.
Ok, então quando nós nos deparamos com essa questão da arbitrariedade nas representações gráficas e sonoras, né, que não é a maioria, como o senhor acabou de dizer, isso mesmo, a regularidade ela é muito mais presente e é importante para o professor também ter esse cuidado de não generalizar. Então, se há irregularidades, todas são... Não é real isso, né? Então, como trabalhar com essa questão da arbitrariedade que existe? Quais podem ser essas estratégias de ensino, né? Então, as arbitrariedades, provavelmente, então, são as maiores causas de dúvidas nessa questão da grafia, da ortografia. É possível a gente afirmar que há ocorrências na grafia com maior ou menor grau de dificuldade para as crianças, elas percebem essa dificuldade? Como trabalhar a irregularidade, a arbitrariedade desse sistema? É para mim, Andréia? Pode ser, professora. Tá bom, então vamos lá. Eu acho que essa questão é uma questão importante, porque, assim, não necessariamente as arbitrariedades são a maior fonte de erros. Porque, na verdade, quando o ensino não chama atenção para o que é regular, permitindo que as crianças façam essas descobertas, você vai acompanhar estudantes, inclusive no ensino médio, cometendo erros que ele não precisaria cometer. Por exemplo, usar um C cedilha antes de E ou de I. Eu brinco, erra sem classe, né? Porque então, mas se a gente permitir que os estudantes façam essa reflexão e descubram que, dependendo do contexto, uma letra pode ou não representar um determinado valor. Esse contexto tem a ver com a posição que ela ocupa na palavra, início, meio ou final, ou que letra vem antes ou vem depois, uma série desses problemas estarão resolvidos. A outra questão que fica bom, o que é uma arbitrariedade? É quando você tem uma determinada posição em que mais de um grafema, mais de uma letra, concorrem para representar o mesmo fonema. E aí uma coisa que eu acho fundamental é educar para a dúvida, não para a certeza. Porque se eu tenho a certeza de que uma palavra escreve de um modo, mas não é assim, eu vou errar. Mas se eu duvidar, é com S ou com Z, é com C cedilha ou com 2 S's, eu sempre tenho a possibilidade de buscar uma ajuda. Essa ajuda é consultar um dicionário, que pode ser online ou físico, mas enfim, educar para o estudante levantar quais são as possibilidades que naquele contexto competem para representar o mesmo som. Claro que isso, a pergunta que você faz, se esses seriam de fato a maior causa seria a maior causa de incidência de erros, sim, se a gente de fato resolver o que é regular antes. Que não é o que sempre acontece. Não é Nem o que sempre está resolvida a regularidade e, por isso, também a regularidade se torna um problema. Mesmo no... Então, trabalhando com essa questão de que, apesar de nós termos uma escrita alfabética, uma representação gráfica alfabética, nós não podemos afirmar, ou aparentemente não podemos afirmar, que isso é, justamente por causa das arbitrariedades, que cada som corresponde exatamente a uma letra. Então, eu vou perguntar para o professor Faraco, isso aparece no seu estudo, e há uma menção a essa questão dos métodos fônicos ou fonéticos de alfabetização, de que se corresponde a letra ao som. O senhor poderia comentar um pouco sobre esses métodos e por que eles não alcançam os objetivos que deveriam? Veja, quando nós dizemos língua escrita, a língua é que está escrita, né? Então existe um vínculo, efetivamente, entre o escrever e o falar, né? E claro que quem organizou, foi criando a ortografia da língua, tentou manter esse vínculo o máximo possível. A história da língua altera a pronúncia das palavras, muitas vezes, em alguns aspectos. Por outro lado, nós mantivemos algumas questões etimológicas, portanto, vai rompendo isso que poderia ser visto como um sistema absolutamente regular.
Então, a representação, eu diria que os métodos fônicos podem ser uma das entradas no sistema ortográfico. Veja que a cultura fora da escola, ela trabalha com essa ideia. Se você pegar, por exemplo, as brincadeiras que se fazem com letras, né, observe as crianças pequenas junto com os avós ou com os pais. Qual é a letra do João? É essa. Essa aqui. Qual é a primeira letra da Maria? É essa aqui. Então, vai estabelecendo uma correlação som-letra, né, intuitivamente. Os jogos que existem também fazem isso, né, se você observar. Portanto, o nexo que se trabalha fundamentalmente é buscar essa aproximação de letra e som. Não é incorreto esse caminho, né? Não é incorreto esse caminho onde há regularidades. Onde não há regularidades, não dá. Então, os procedimentos pedagógicos não podem ser de um único tipo. Acho que esse é um dado muito importante que a gente tem que conversar enquanto professores. Não pode ser uma única chegada no sistema. O sistema tem esses dois aspectos, né, de regularidades e de irregularidades, de arbitrariedades. Então, ele em si já pede dois caminhos, duas aproximações, né? E essas aproximações, elas podem ser muito econômicas, quando a relação é direta. Aprendeu a sílaba tá, pronto, não tem mais com o que se preocupar. Aprendeu a sílaba pra, não tem mais com o que se preocupar. Sempre será PRA, sempre será DA, etc. Esse é um aspecto. Agora, para aprender a escrever exceção, não tem outro jeito, né? Tem que ver a palavra toda, tem que trabalhar com a palavra toda. Portanto, há um caminho fônico que é produtivo, mas ele não pode ser o único caminho fônico, o único procedimento didático. Há um caminho que eu chamaria global, vamos dizer assim, que nós temos que trabalhar com a palavra como um todo, senão não tem jeito de dominar a escrita dessas palavras que estão com registros de memória etimológica. Então, respeitar a situação, o contexto de cada palavra, de cada grafia. Professor, ainda com o senhor, teoricamente é uma neutralidade entre a grafia e a escrita, nós já falamos disso, temos falado. Mas na prática, a variedade de prestígio se identificará mais com essa representação escrita. Quais dificuldades para esses alunos que se utilizam de variedades de menor prestígio ou com marcas regionais muito fortes, isso pode causar? E desculpa, mas eu vou inserir aqui, então, com licença, uma questão que tem muito a ver. A Margarete, ela fez a seguinte pergunta: como podemos usar a linguagem regional nesse aprendizado? Essa proposta de ensino-aprendizagem de ortografia e oralidade é muito importante, né? O respeito a essas variedades linguísticas, como trabalhar isso em sala de aula, levando em consideração essa realidade dos alunos? Olha, eu gostaria de destacar um aspecto. Aquilo que eu já falei antes, né? Língua escrita é língua na forma escrita. Mas ela não é grudada, né? A escrita não gruda exatamente na língua, um a um. Né? Ela tem que ser despregada. É uma relação indireta, é uma relação abstrata. A pronúncia, as pronúncias variam enormemente, né? Enquanto a escrita, ela permanece, vamos dizer assim, homogênea, por cima de toda essa variedade. Então, essa é uma característica importante. Ela se desapega da fala, efetivamente, embora ela tenha a fala como referência. É uma relação abstrata. Agora, veja, é aquilo que você disse, quem montou o sistema tinha a sua variedade como referência. Não é? Então, embora as pessoas digam, alguns digam globo, quem fixou a ortografia dizia globo, e portanto nós escrevemos com GL. Né? Quem montou o sistema dizia carroça, carro, e portanto 2 R's. Né? Mas nós temos muitos falantes de português no sul do Brasil que dizem caroça,
todos que têm ascendência italiana, em lugares de grande concentração de ascendência italiana, dizem carroça, por exemplo, né? E, portanto, vão ter um problema aí para saber quando é 2 R's e quando é um R só, né? Agora, o muito importante é que a gente pense o seguinte: primeiro, a criança não desconhece as variedades faladas, ela não desconhece. Os estudos mostram que por volta de 4 ou 5 anos, todas as crianças já percebem que há diferenças de pronúncia ao seu redor, né? Quando ouve o rádio, ouve a televisão, quando vê um vizinho falando, quando vê uma pessoa mais velha, ela percebe essas diferenças. Então, mesmo a criança que está no ambiente rural, por exemplo, né, ela ouve rádio. Hoje a televisão está praticamente difundida também no meio rural. Ela ouve a professora, que muitas vezes é do ambiente urbano, ela ouve outras pessoas que são do ambiente urbano, portanto, ela não desconhece a pronúncia prestigiada, não desconhece. Ela só vai perceber o estigma que há sobre certas pronúncias muito à frente na sua vida, lá por volta de 11 ou 12 anos, né, os estudos mostram isso. Então, nós primeiro temos que pensar isso, que a criança não desconhece as diferenças. Segundo, não tratar a variedade como erro. Quem diz grobo não está falando errado, está reproduzindo sua história, a história social do seu grupo, né? E o terceiro aspecto é que o professor tem que apresentar a escrita como representativa das variedades de pronúncia. Então, veja, nós dizemos dente, 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 né? Várias pronúncias diferentes, mas escrevemos de um jeito só, D-N-T. Ora, esse mesmo princípio pode ser bem trabalhado com pronúncias que são desprestigiadas e que, portanto, tem uma representação gráfica muito afastada delas, né? Então, se eu digo dente, ou dente, ou dente, e escrevo sempre do mesmo jeito, eu posso dizer globo ou globo, mas escrevo sempre GL, certo? Então, é uma maneira de distanciar a escrita da pronúncia, né? Dessa perspectiva, num primeiro momento, de que a criança tem e que a escrita representa fielmente a sua fala, né? Certo, professora, obrigada. Ainda usando esse gancho desse assunto, professora Maria José, e a postura do professor, então? Essa ideia do professor que está trabalhando ortografia, que vai fazer um ditado, e faz, por exemplo, aquela dramatização, aquela pronúncia artificial da palavra, né? Qual é o prejuízo disso para o aluno? Isso funciona? Deve ser utilizado? Não? Em que situação é necessário esse tipo de estratégia? Bom, André, você fala do ditado, que é uma das atividades mais queridas no trabalho com a ortografia, né? Bom, vamos falar um pouquinho dele. Em primeiro lugar, mesmo que o professor não artificialize a fala a ponto de ter uma pronúncia que não corresponda à variedade da comunidade que ele está inserido e as crianças também, o que não seria de ajuda nenhuma, porque na hora que ele estiver produzindo um texto, ele não vai ter a professora a seu lado escrevendo, por exemplo, saltar em lugar de saltar, por exemplo, né? Mas mesmo que a professora procure falar sem essa artificialização, a pronúncia de ditado ela é sempre mais lenta e, portanto, ela tende a não ser exatamente igual a uma pronúncia numa fala natural, né? Então, por isso é que o ditado não é exatamente uma boa situação para a gente diagnosticar o que os meninos sabem, de fato. Uma escrita espontânea, ela revela muito mais a respeito disso. Agora, o que não impede de que o professor use o ditado não como uma ferramenta de avaliação, como eu, por exemplo, vivenciei na minha escola,
mas como uma atividade que promova a reflexão, principalmente pausando esse ditado, conversando sobre as diferentes formas que as crianças usaram para grafar uma determinada palavra, e a partir daí, de fato, discutir o que é de regular, o que é que orienta a escrita correta daquela palavra. Ok, professora. Obrigada, isso esclarece muito. É verdade, ditado é muito querido ainda. Então, lembrando para os internautas que estão acessando agora o nosso bate-papo, estamos aqui conversando sobre o ensino de ortografia, a influência da oralidade na escrita, com os professores Maria José Nóbrega e Carlos Alberto Faraco. Sejam bem-vindos para enviar questões pelo Facebook e participarem da nossa discussão. Entrando agora um pouquinho numa outra questão, ou dentro do que nós estamos discutindo. Lembrando um pouco dessa questão do L, do falta, caldo, né? O professor Faraco até discute isso na questão da variação, da mudança histórica mesmo, né? Da pronúncia das palavras, da realização de alguns sons que se alteraram com o tempo e acabaram se tornando aí, nesse caso, arbitrariedades que têm que ser trabalhadas. Como nós podemos descrever para esses professores, professor, as diferenças entre essas relações que são biunívocas, regulares, as cruzadas previsíveis ou parcialmente previsíveis e as parcialmente arbitrárias que ocorrem no sistema? Então, o sistema ele tem regularidades de muitos jeitos, né? É importante também não pensar apenas que as regularidades estão entre a letra e o fonema. Você tem outras regularidades que ajudam muito também, que se exploradas no processo pedagógico, ajudam muito a criança a pegar as características do sistema. Veja, por exemplo, as famílias de língua, as famílias de palavras. Então, a palavra homem se escreve com H, todas as palavras da família do homem se escrevem com H. Então, esse é um ganho, né? Você saber que homem com H, humano é com H, humanidade, humanitário, humanista, humanoide, etc. Né? Então, explorar essas famílias, né, principalmente nessa área em que existem as arbitrariedades, é um elemento bastante eficaz também para dar instrumentos para a criança transitar pelas áreas onde há maiores dificuldades para aprendizado. Voltando ainda um pouco à questão anterior, veja que o ditado, talvez um procedimento que seja mais eficiente, não fazendo por leitura dramatizada, né, ou falsa, fazendo a leitura normal mesmo, que o pequeno texto que o aluno recebe e o professor lê em voz alta, lê para ele em voz alta, na pronúncia normal do professor. O aluno mesmo, porque a gente tem que lembrar que a criança é sempre inteligente, certo? O cérebro está sempre trabalhando, está sempre buscando maneiras de entender o que está acontecendo. Ora, a criança, ao acompanhar o texto escrito pela leitura oral da professora ou do professor, ela vai percebendo que há coisas que estão ali representadas que não são exatamente como ela achava que eram, né? Por exemplo, o professor diz saltar, mas escreve com L. O professor diz mal e mal, mas uma vez é com U, outra vez é com L. Então, maneiras de ele ir intuitivamente percebendo a partir do contato com o texto real, lido numa pronúncia real também. Então, e há também outras regularidades. Por exemplo, uma regularidade interessante do sistema. O ditongo nasal ão, ele será escrito atiuó se a palavra for oxítona, e ele será escrito AM se a palavra for paroxítona. Então, chegarão e chegaram. O ditongo nasal é o mesmo, só que na hora em que ele for dito numa sílaba forte, ele é escrito atiuó, chegarão. Quando é a sílaba fraca, ele é escrito AM, chegaram. Né?
Outras regularidades, como as terminações, uma terminação muito comum de ser reduzida na pronúncia, o verbo do passado dos verbos, né? Ele cantou, ele chegou, etc. Nós dizemos cantou, chegou. A tendência da criança é não pôr o U, certo? É escrever com o O. Mas como há uma regularidade, cada vez que você conjugar o verbo vai ser sempre ou, é uma maneira também de se explorar caminhos para facilitar esse controle do sistema gráfico. Então, veja, nós temos muitas possibilidades de regularidades dentro dos sistemas morfológicas, de famílias de língua, etc. E temos também as relações regulares entre a letra e o som, e o fonema, né? Algumas são gerais, por exemplo, o P, o fonema P é sempre a letra P, o fonema D é sempre a letra D, e assim por diante. Mas você tem outras regularidades que são contextuais, né? Por exemplo, um R e dois R's. O R forte, ele é representado como um R só, em todos os contextos, menos entre duas vogais. Entre duas vogais, dois R's, né? E, bom, assim, sucessivamente, quer dizer, até você chegar a situações que são totalmente imprevisíveis. Mas aí, como disse a professora Maria José, diante do imprevisível, você trabalha com a forma da palavra, mas você também trabalha com a dúvida, né? Com a dúvida. E eu só queria lembrar um exemplo agora eu estava vendo outro dia umas crianças brincando com esse joguinho Letroca, né? Que é um joguinho muito legal, né? Eu inclusive comecei a brincar com ele. Então estava lá aquele jogo de palavras, daí que palavra você poderia escrever? De repente a criança tinha 10 anos, disse, tinha X, né? E ela disse, dá para escrever chato. Não, chato não é com X, chato é com CH. Veja, ela mesma monitorou a sua fala. Agora, como é que ela chegou a monitorar a sua fala? Aprender a monitorar a sua fala diante de uma arbitrariedade como essa? É aquilo que a Mazé disse, é pela instauração da dúvida, nos lugares em que há dúvida, né? Ok, professor, obrigada. Professora Maria José, então, usando ainda essa questão, e a questão, então, da memorização? Ela funciona em alguns momentos? Não é uma técnica a ser descartada completamente? Claro que quando a gente está falando em arbitrariedades, pegando o exemplo um pouquinho da palavra homem, que o professor Faraco usou para ilustrar, quer dizer, em algum momento eu preciso saber que a palavra homem se escreve com H, até para depois poder gerar essa regularidade de que as palavras da mesma família se escrevem também com H. Por outro lado, eu preciso estar atento à questão da frequência. A gente sabe que a recepção que a gente tem para um erro não é a mesma se for uma palavra muito frequente, como a palavra homem, ou se for uma palavra mais rara, que a gente não está acostumado a ver. Você tem uma tolerância maior para considerar um erro ortográfico numa palavra mais rara. Então, a frequência, e hoje a gente já tem dicionários organizados assim, quer dizer, que de fato organizam as palavras considerando a maior ou menor frequência, é um lugar que a gente pode buscar. Quais são as palavras, por exemplo, que fazem parte do universo escolar, como exercício, pesquisa, ou qualquer outra que de certo modo é muito recorrente, que a gente não dá mais para tolerar, não dá mais para errar. São alguns combinados que a gente pode fazer, e isso pode ser feito de uma forma lúdica e interessante. Não precisa ser aquela coisa chata. O problema é que, da forma como eu, pelo menos, aprendi, certamente muitos de nós, é que isso era usado para qualquer erro, e não exatamente para você limitar essas palavras que contêm exatamente essas arbitrariedades. Escrever a palavra várias vezes, por exemplo. Pois é. Pois não, professor. Não, eu só queria acrescentar um pequeno comentário, que é o seguinte.
há muitas maneiras de memorizar a forma das palavras, né? Não precisa ser necessariamente por essa memorização de repetir 20 vezes, né? Pode ser eficiente até fazer um exercício de repetir 2, 3, 4, 5 vezes a palavra. Mas, por exemplo, a palavra do dia, né? Que é um exercício, é uma brincadeira que você pode fazer com as crianças, um lugarzinho lá onde você pode pôr a ficha. Qual é a palavra do dia que nós vamos pôr aqui? A palavra do dia hoje é exercício, né? Como disse a Mazé, é uma palavra do dia a dia da escola que nós não podemos mais errar depois do segundo ano, né, da escola. Então a palavra hoje é exercício, então a professora ou o professor escreve lá exercício na ficha e põe. Qual é a palavra da semana? Né, uma outra atividade que a gente desenvolvia também. Qual é a palavra da semana? Fica lá a semana inteira aquela palavra, cada vez que o aluno olha, está ali a palavra, e isso também é uma maneira dele memorizar a forma da palavra. Né? E eu só queria acrescentar o fato de que o produto do processo de alfabetização era na cabeça da gente o que nós poderíamos chamar de um vocabulário ortográfico mental, que é muito mais visual do que fônico. Vocês já devem ter feito aquele exercício que aparece o texto cheio de letras trocadas e você é capaz de ler perfeitamente e não, muitas vezes até nem perceber que as letras estão trocadas, né? Quer dizer, o cérebro vai trabalhando visualmente de maneira a reconhecer e identificar as palavras. Ora, se o vocabulário é basicamente visual no nosso cérebro, é muito importante que se veja muitas vezes as palavras mais frequentes, né? Se veja muitas vezes, seja por brincadeiras como essa, exercícios como esse, da palavra do dia, da palavra da semana, seja naqueles vários jogos que a Mazé tem como sugestão no seu livro, enfim, e abundante contato com a língua escrita. Esse é outro aspecto que muitas vezes a gente esquece, antes, durante e depois do momento da alfabetização, abundante contato com a língua escrita. É isso que vai fazendo a criança fixar a forma ortográfica das palavras. Ok, professor, usando essa sua colocação, então eu vou pegar uma pergunta que eu colocaria no final, mas que eu vou fazer agora. Pode até, se a professora Maria José começar a resposta, o senhor pode até acrescentar. É uma experiência minha e de uma professora que colocou a questão aqui. Então, a Michele, a professora Michele, ela diz o seguinte: sabemos que a leitura é importante para o desenvolvimento da escrita, mas o que fazer quando um aluno, que é um leitor voraz, escreve com grande deficiência? Então, eu tive uma experiência, por exemplo, de pais, 2 crianças para quem eu dei aula, e a primeira não lia nada. E a mãe falava assim: calma, Andréia, porque está chegando a próxima. Essa lê tudo, devora. Eu falei: nossa, né, vem pronta. A primeira, que não lia nada, assim, escrevia com algumas questões, mas muito, muito simples, não tinha nada muito grave. Quando chegou a menor, ela tinha questões ortográficas gravíssimas. E eu lembro muito que quando eu aprendi, né, ler resolve muito isso, a questão ortográfica. E eu lembro que eu nunca aprendi na minha idade, né, de 10, 11, 12 anos, eu nunca aprendi por regra, a ortografia nunca chegou até mim por regra. As regras eu fui conhecer e trabalhar quando eu fui dar aula, né, e eu nunca escrevi errado, porque eu lia muito, realmente devorava. E eu tenho minhas ideias de por que isso acontece hoje. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Escrita, contato com a língua escrita, leitores vorazes, e que não tem garantido a melhor ortográfica. Assim, levantem, por favor, hipóteses que a gente possa pôr uma luz aí nesse túnel, porque é uma questão, acho que angustia um pouco os educadores. Se a professora Maria José quiser começar, eu agradeço. Tá bom. Uma boa pergunta, Andréia. Eu também, na minha experiência como professora e como assessorando diferentes escolas, não há uma correlação exata entre leitura e ortografia. Por outro lado, há uma correlação muito grande entre leitura e vocabulário diversificado, entre leitura e capacidade de produção de textos.
Porque, na verdade, quando você está lendo, você está preocupada em compreender, em estabelecer um diálogo, em entrar em interação com aquele ator mediante o texto. Então, algumas coisas que eu procuro sugerir em escola em relação a isso, é criar uma situação em que você produza um estranhamento em relação ao texto, de observar não exatamente o que o texto quer dizer, mas prestar atenção um pouco nas formas. E é uma atividade muito simples que eu costumo propor aos professores, que é a seguinte: se esse texto fosse ditado para você, escolha algumas palavras, em geral dou um número pequeno, 3, 5, que você tem certeza que você erraria. Isso faz com que ele tenha um objetivo para olhar o texto agora, não do ponto de vista de compreender o que aquele texto quer dizer, ou acompanhar a trama, se for uma narrativa, por exemplo. Mas ele vai prestar atenção em como as palavras estão escritas. Em geral, isso depois eu proponho que se abra para uma discussão em sala de aula, e a gente vai chegar ao número de 10 palavras, as 10 palavras perigosas, as 10 palavras que a gente brinca que são as palavras do mal, porque elas nos induziriam a erro. E cada vez que esse número 10 é ultrapassado, a gente entra numa negociação para tirar uma palavra, 2 palavras, porque agora ultrapassou. E nessa conversa, os meninos vão compartilhando estratégias e, de fato, a gente começa a provocar um outro tipo de olhar para o texto, que é desenvolver uma capacidade de ler para revisar, que é um outro jeito de ler, não é ler para compreender, para estabelecer um diálogo com o autor. Mas agora eu estou curiosa para saber o que o Faraco acha disso. Não, eu assino embaixo. Eu diria assim, para aprender a escrever, ler é fundamental. Porque é o caminho para você mergulhar na realidade. Mas ler é necessário, mas não suficiente para o domínio da ortografia, que foi isso que você apontou. Então, nós temos que explorar sempre muitos caminhos para chegar no mesmo lugar, né? E um dos caminhos, esse que a Mazé propõe, eu acho ótimo, né? Outro também poderia ser, localize nesse parágrafo as palavras que estão escritas com SC, que constituem um problema, né? Vamos organizar aqui uma listinha, e se eu fizer o ditado, o que vocês acham? Vão acertar, não vão acertar? Tem problema, não tem problema? Eu acho que são caminhos variados para desenvolver aquela atitude de monitoramento, que muitas vezes a criança não incorporou ainda no processo de aprendizado. E na questão ortográfica, e mesmo na questão escrita, né, quando você vai produzir um texto, sem monitoramento não há como controlar, né, e alcançar a ortografia com qualidade ou a produção de texto com qualidade. Então, é essa parada para pensar, né, que é a proposta da Mazé, essa parada para pensar. Então, eu gero o estranhamento, eu crio o problema e faço a criança olhar o mesmo objeto por um outro lado, né? Ok, esclarece. Muito, agradeço. É importante, acho que nós falarmos, que surgiram várias questões relacionadas a isso, professores que trabalham com as séries finais, não necessariamente séries iniciais de alfabetização. Então, algumas questões surgiram e acho importante, o professor Faraco, por exemplo, coloca uma questão fundamental. O trabalho com ortografia, ele não tem que ser feito exclusivamente nas séries iniciais, é uma preocupação, na verdade, de todos os professores, até as séries finais, e inclusive no ensino médio. É que em cada momento, teoricamente, surgem questões mais ou menos complexas de problemas ortográficos. Então, o que eu gostaria de começar a abordar agora é essa questão mesmo. Qual, então, é o papel dos professores que estão nas séries iniciais e como devem entrar nessa questão ortográfica? Os professores começam a trabalhar com os alunos de Fundamental 2, fim de Fundamental 2 e das questões que surgem no médio. Como abordar essas questões em cada momento, cada fase de aprendizado desses alunos, né? A gente sabe também que surgem questões que não são mais esperadas já nas séries finais, ainda nas séries finais e no médio.
né? E existem, por exemplo, problemas consolidados, que a gente chama de vícios, que o aluno desenvolve, né? Como trabalhar isso, outras estratégias que não dá para ser as mesmas da alfabetização, né? Desses alunos que carregaram esses problemas até o final, ou até séries mais avançadas, como é que vocês podem ajudar nesse sentido, né? Muitos professores questionaram sobre esse fato, sobre essas ocorrências. Professor, se quiser começar. Bom, eu repisaria essa ideia de que a ortografia ela é um assunto permanente do professor de da primeira à nona série, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. É permanente, né? Porque a vida inteira nós vamos ter dúvida. Outro dia alguém me disse, como é que escreve estudar? Eu digo, ai meu Deus, estudar, uma palavra que eu nunca vi na minha vida, certo? É uma palavra que tem 0,0001% de frequência. Então, eu estou com 65, né? Estou na versão 6.5, mas ainda não sei escrever estudar. Agora, todo o básico da escrita, da ortografia, claro, a gente já controla. Então, vamos pensar de trás para frente. O aluno no ensino médio, o que ainda nós poderíamos aceitar como problema no ensino médio? Palavras de baixa frequência, com memória etimológica. Acho que isso seria o aceitável, né? Eu não posso mais aceitar nas séries avançadas e no ensino médio que o aluno esteja escrevendo mesa com Z, o exercício com Z, o hoje sem H, essas são coisas que não são mais imagináveis no fim do fundamental e no ensino médio, né? Então, há um momento que é o momento das séries iniciais, que é o momento da entrada da descobrir a chave do sistema, né? Passar à criança a chave do sistema, ajudá-la a descobrir a chave do sistema, que é o momento em que nós centramos mesmo na alfabetização, certo? E que tem vários caminhos, como a gente estava falando antes, um caminho mais sintético, um caminho mais global, enfim, todos esses procedimentos didáticos para entrar no sistema. Agora, a partir ali das séries iniciais, nós vamos ter que evitar que o aluno consolide esses erros de grafia. E isso tem que ser feito com um trabalho sistemático, né? Muitas vezes o pessoal eu ouvia os professores dizerem, mas lá na alfabetização, eu digo, gente, não é lá na alfabetização, você tem que detectar aqui o que está acontecendo, qual é o problema que está surgindo, que tipo de palavras estão aparecendo com a ortografia errada. Então, trabalhar sistematicamente com essas palavras, né? Seja por exercício, seja por jogos, seja por brincadeiras, mas trabalhar sistematicamente essas palavras para evitar que elas vão para frente, né? Que elas vão com esse erro para frente. Ok. Professora, tem alguma observação sobre isso? Não, eu concordo com o Faraco. Eu acho que tão logo a criança compreenda como é que o sistema de escrita funciona, que as letras representam os fonemas, é preciso começar um trabalho sistemático mesmo, como ele comentou, em relação a essas regularidades, porque a gente tem ali um momento bom, as crianças estão fazendo muitas perguntas, elas querem saber, e ainda não se consolidou. O problema quando a gente vai retardando essas regularidades é que as crianças vão se acomodando a escrever do jeito delas, né? E aí também vão cristalizando representações a respeito de si, desse objeto de conhecimento. Quer dizer, eu não sou bom de ortografia, meu negócio é jogar futebol. Eu gosto de ler, mas não sei grafar as palavras. E aí você passa a ter dois problemas. Um é desfazer essa representação que ele tem, e outro é ensinar as convenções. Então, quanto mais cedo você trabalhar o que é regular, melhor. No final do fundamental, do ciclo 1 do ensino fundamental, a gente poderia colocar uma ênfase muito forte nas regularidades morfológicas, nas palavras da mesma família, nessas terminações, como o professor Faraco estava colocando em relação
as formas da terceira pessoa do pretérito perfeito, que se escreve ou e não o, enfim, tudo isso faria com que a gente reduzisse bastante esses contextos regulares, ficando só com esses irregulares, centrando depois nas palavras de alta frequência, até chegar com essa meta que o professor coloca de chegar ao ensino médio com os meninos errando apenas em palavras de baixa frequência. Agora, isso pressupõe uma articulação entre os educadores da escola, na verdade, pressupõe uma elaboração de um currículo, de uma proposta do que se ensina a cada ano. E se eu puder acrescentar um detalhe, você está permanentemente acompanhando as manifestações de problemas ortográficos. Né? Quer dizer, porque todos os erros ortográficos são previsíveis, né? Conhecendo o sistema, você pode prever o tipo de problema que vai aparecer, e, portanto, a hora que você identifica que os alunos estão tendo dificuldade com essa ou aquela palavra, é o momento de trabalhar com isso. Né? Quer dizer, ter uma orientação geral, assim como a Mazé coloca, vamos trabalhar as regularidades, vamos trabalhar regularidades morfológicas, vamos começar a atenção às irregularidades, mas não esquecendo de acompanhar também o que o aluno manifesta na sua escrita espontânea, né? E identificar ali os problemas e trabalhar esses problemas já no momento da identificação. Ok, não esperar que eles cresçam, né, ou se ampliem. Infelizmente nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu queria pedir que os professores, professor Faraco, inicialmente, falassem um pouco do especial sobre oralidades, variações e sotaques, que está disponível na plataforma, e em seguida a professora Maria José comentasse de novo o especial que amanhã se inaugura, né, relacionado à questão da ortografia, para nós fecharmos aí nossa conversa, para que os internautas possam navegar aí sobre nessas plataformas, nessas opções. Professor? Então, aquela plataforma sobre oralidade, os sotaques, a variação, ela é muito interessante justamente para o professor ouvir, né, deixar entrar pelo seu ouvido as inúmeras maneiras de se falar o português, né? E portanto, é uma plataforma interessante, né, e rica, e abre horizontes para percebermos como a língua é diversa. E é muito importante também, um aspecto que a gente destacou quando organizou aquela plataforma, é que nós temos que combater todo o preconceito referente e todos os estigmas referentes a determinadas pronúncias, né? Eles existem, mas nós temos que combater, faz parte do trabalho didático-pedagógico, faz parte da educação, combater esses estigmas. Até que muitas vezes, inclusive, pronúncias estigmatizadas eram as pronúncias dos nossos grandes escritores, certo? Lembrar, por exemplo, que plantar era a pronúncia do nosso grande poeta Camões. Portanto, os estigmas não se justificam, e uma das maneiras de a gente combatê-los é justamente perceber como a língua é maravilhosamente variável. Obrigada, professora. Bom, eu queria mais uma vez fazer um convite para que todos os internautas visitem amanhã já o lançamento do especial a respeito de ortografia, e eu queria mostrar mais uma vez para vocês conhecerem um pouquinho como é que vai ficar a carinha, mas também mostrar uma coisa bem bacana, é que a gente... quando está aqui colocando os nossos créditos, nós vamos... Você quer me ajudar aqui, Fernanda? Só que a Fernanda aqui que está... Onde aparecem os nossos créditos aqui, só para... Aqui, né? Ok. Vocês vão ter uma surpresa, que é todos os internautas que colaboraram conosco, e aqui tem uma lista grande deles, olhem só, né? A gente coloca exatamente como colaboradores da produção desse material. E isso não é
simplesmente um agrado, não. É porque, na verdade, as perguntas de vocês orientaram a gente a pensar na forma que o especial tem, tanto na organização em capítulos, de colocar aqui quais são as regularidades do sistema, o que as crianças não sabem como erram, mas principalmente nesse último capítulo que trata do ensino-aprendizagem. As perguntas de vocês nos orientaram a selecionar as atividades que correspondiam às questões onde havia maior dúvida. E eu queria agradecer muito, muito, muito a colaboração de vocês e espero que vocês curtam, estudem o material e que a gente volte a conversar em agosto, na primeira semana de agosto, quando a gente for inaugurar aí o fórum para conversar a respeito desse assunto. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer a todos. Eu fico muito feliz de poder contar com a brilhante presença do Faraco e dele ter aceitado esse convite, porque esse bate-papo aqui é uma forma sensacional da gente fazer um pré-lançamento do nosso especial amanhã. E, mais uma vez, obrigada pela ideia e pela mediação tão competente. Então, espero que vocês curtam o nosso especial. Muito obrigada. Obrigada, Mazé. Obrigada, professor Faraco. Foi ótimo. Ok, quero agradecer também a atenção de vocês, o convite, e essa oportunidade primeira de conversa tete-a-tete com a Mazé. A conversa tem sido com o trabalho dela, com o livro, e agora foi ótimo poder conversar mesmo frente a frente. Obrigado, e obrigado, André, pelas questões que você colocou aí. Eu que agradeço as respostas, os esclarecimentos. Obrigada aos internautas que participaram e até o próximo encontro, até o próximo bate-papo, que a gente tenha sido útil, né, nessa nossa conversa. Até a próxima.